Olá, pessoas que estão vendo depois, boa tarde. Olá, boa tarde, ou bom dia, Tamo, ou boa noite. é, a gente tá no dia 23 aqui gravando isso, de outubro. Aula sobre Clarice Lispector. Hum. Você quer começar já? Deixa eu Pode pôr ser, aqui vou começar a apresentação. É... Coloquei. Foi? Foi. Só tira o mouse, porque. Aí, pronto. Olá, gente. Hoje a nossa aula vai ser sobre a Clarice, então. É uma aula muito interessante. Eu gosto muito da Clarice, particularmente. Não sei se vocês conhecem, se vocês estão familiarizados com a obra dela. É uma das grandes autoras, né, brasileiras do século XX. E eu vou começar fazendo uma pequena biografia para a gente traçar um pouco os eventos mais importantes da vida dela. A Clarice, ela na verdade nasce na Ucrânia, né? Ela chega ao Brasil em 1922, fugindo do antissemitismo e da miséria que estava crescendo cada vez mais no seu país de origem. Ela vem com os pais e duas irmãs e eles primeiro vão se estabelecer em Maceió, depois no Recife. É, Quando ela fica mais velha, a mãe dela morre e ela vai com a família para o Rio de Janeiro, onde ela ingressa no curso de Direito na UFRJ. E ela diz, né, que é um curso que ela fez por obrigação, ela já fazia suas publicações nessa época, em alguns contos, algumas crônicas. E nesse último ano, né, no ano da formatura dela, ela publica o primeiro romance dela, que é o Perto do Coração Selvagem, que é até bem recebido pela crítica, chama uma atenção da crítica literária na época. Ela consegue alguns comentários do Antônio Cândido, de outros críticos como João Camilo Pena, o Sérgio Milliet e o Álvaro Lins. E eles estão sempre destacando esse caráter dela muito da reflexão existencial, né, de uma coisa mais metafísica, muito introspectiva, um intimismo muito grande, assim, dentro da obra dela. E por causa disso se formou essa imagem, né, da Clarice enquanto essa mulher muito misteriosa, né? Tem toda uma imagem assim que se constrói em cima dela, porque realmente é uma obra muito que tem esse caráter muito intimista, de uma reflexão quase existencial mesmo, que se aproxima muito de outros escritores dessa época, é, europeus mesmo. As pessoas costumam associar ela muito a Virginia Woolf, por essa questão do fluxo de consciência, sempre com personagens em momentos, não sei, meio cotidianos e que de repente vem uma epifania, né, e toma conta delas. Então a narrativa da Clarice ficou conhecida muito nesse sentido. O que é muito interessante, mas acho que nessa aula a gente vai também tentar trazer um pouco da historicidade que existe na obra dela, né? Porque muitas vezes quando a gente fala sobre esse intimismo da Clarice, muitas vezes isso é tido como se ela tratasse de coisas universais, do indivíduo universal, do sujeito. E acho que hoje na aula a gente vai tentar ver como que existe uma história particular também dentro dessa obra, que existe um contexto sócio-histórico, existe ela levanta questões que são muitas vezes sociais, muitas vezes engajadas, ao contrário do que muitas vezes a gente acaba esperando, né? Não sei se essa é a impressão que vocês têm da Clarice, mas acho que é muito comum a gente ver ela enquanto essa autora muito enigmática, que, enfim, cai muitas vezes em universalismos que às vezes impedem a gente de olhar para outros aspectos muito importantes também na obra dela. Nossa, eu ia falar só da biografia e já falei tudo isso. Mas, enfim, ela também foi casada, né? Ela teve dois filhos e por causa desse casamento ela conseguiu morar em vários países da Europa, teve contato com essa cultura europeia bem de perto. E ela volta para o Brasil em 1959, já separada do marido.
E em 1960 ela vai lançar o Laços de Família. Isso vai meio que reinserir ela nessa cena literária carioca. E, bom, em 1987 ela é o ano da sua morte, ela morre no dia 9 de dezembro em decorrência de complicações devido a um câncer no ovário. É isso, acho que podemos prosseguir. Bom, vamos lá, eu vou falar um pouquinho, dar um panorama, assim, citar alguns livros da Clarice, e depois eu vou tentar apresentar bem rapidinho um pouco do primeiro romance dela, primeiro livro, que é o Perto do Coração Selvagem, e do último, que as pessoas discutem se é um romance ou uma novela, isso não importa muito, que é A Hora da Estrela. O primeiro é de 1943, né, o último é de 77. Como vocês veem, tem algumas datas mais para frente disso aqui nesse slide, mas é porque foi publicado postumamente, né? Às vezes são coletâneas. Bom, ela escreveu vários romances, aqui tem alguns só, O Perto do Coração Selvagem, O Lustre, outros que as pessoas consideram bem importantes, geralmente, né? Maçã no Escuro, Paixão Segundo GH, que é uma coisa doida, assim, se alguém tentar ler algum dia, vocês me dizem o que vocês acham, o que vocês sentem lendo isso, porque é um mergulho, assim, absurdo na mente de uma personagem e, enfim, que vai desentranhando várias coisas e não tem um enredo, não tem uma história direito. Enfim, Água Viva, que é outro romance também bastante comentado. Aí tá como novela aqui, né, Hora da Estrela. Ela tem vários livros de contos também. Coloquei alguns aqui, Laços de Família, Legião Estrangeira, Felicidade Clandestina e A Via Crucis do Corpo. Ela escreveu alguns livros infantis, também não estão todos aqui, só tem alguns. O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, Como Nasceram as Estrelas. São livros meio densos, assim, meio tristes, assim, meio bad vibes, como as pessoas dizem, para crianças, mas são livros muito interessantes, então, se vocês algum dia tiverem curiosidade, quiserem ler, se vocês convivem com alguma criança, sei lá, irmão, primo, alguém tem filho, né, ou sei lá, é interessante até de apresentar para crianças esse tipo de literatura, né, para a gente também não infantilizar uma palavra ruim. Não posso querer dar coisas só bobinhas para as crianças, porque, enfim. E ela tem muitas crônicas que depois foram reunidas em vários livros, e esse é A Descoberta do Mundo, né, que depois foi, acho que ele foi republicado recentemente até, tem uma reunião de todas as crônicas dela. Bom, eu vou passar para o próximo slide. Eu não consegui achar imagens com uma resolução muito boa e colocar aqui, então ficaram essas. Mas enfim, é uma foto dela mais novinha e uma dela já mais velha, próximo de quando ela faleceu. Então, falar um pouquinho sobre esses dois livros, Perto do Coração Selvagem e A Hora da Estrela, que são o começo e o fim da obra dela, né? Que é uma obra extensa, assim, ela publicou muitos livros. A maioria é curto, mas ela publicou muitos. Uma coisa interessante de falar é que a obra dela é irradiante, ela irradia. Porque ela vai, digamos, ela coloca muitas questões já em Perto do Coração Selvagem, e seus outros livros ela costuma desdobrar as mesmas questões, tratar delas de outras maneiras. E, bom, existe uma pergunta, né, uma espécie de pergunta de Perto do Coração Selvagem, que só é inteiramente respondida em Hora da Estrela, no seu último livro. A pergunta é essa, né? Bom, é meio difícil até de definir que pergunta é essa, mas no fundo é, é uma pergunta que está ligada a uma cena, um momento em que a Joana, que é uma personagem do Perto do Coração Selvagem, está olhando para uma janela, ela fica vendo as estrelas assim na noite e ela começa a se perguntar. Ela acha que as estrelas são como um farol que vão iluminar, vão dizer alguma coisa, dar algum sentido, mas que no fundo não dizem nada, ela não consegue chegar nisso. E essa é uma grande questão da Clarice, sempre tentar atingir alguma coisa que parece inatingível. É sempre uma questão irrealizável, uma questão do próprio pensamento.
Tanto que o Antônio Cândido é um crítico que eu já citei 1 milhão de vezes aqui, todo mundo cita ele, que ele escreveu um texto sobre o primeiro livro da Clarice, né? E ele diz que ela muda o pensamento no romance brasileiro, a forma com que ela faz muda a forma com que o pensamento entra no romance no Brasil. Perto do Coração Selvagem. O título desse livro vem de uma obra do James Joyce, né, um autor irlandês, que tem um certo momento no romance dele que chama Retrato do Artista Quando Jovem, que ele fala perto do coração selvagem da vida, né? E a questão da Clarice é isso, é chegar perto do que seria um coração selvagem da vida, mas é um coração selvagem aparentemente inatingível, né? Só fica perto dele. Uma coisa que é legal de falar também é que esse ano, né, teria o centenário da Clarice Lispector, que ela nasceu em 1920, e teve um colóquio da USP. Se alguém se interessar, se escrever no YouTube Colóquio Clarice 100 anos, tem várias mesas, e, enfim, até a minha fala aqui, eu me baseei um pouco no que disse a Vilma Ares, que é uma crítica, e, enfim, ela já escreveu bastante sobre Clarice também. Bom, essa questão não realizável, esse sentido dessas estrelas como um farol, elas são respondidas no romance Hora da Estrela com a questão da morte. As estrelas, elas, de alguma forma, elas têm uma hora, a hora da estrela, o que é essa hora, é a morte. Mas, assim, isso se realiza de uma forma meio cômica nesse livro. Cômica e trágica ao mesmo tempo. A questão é que a Clarice também mudou um pouco a forma de fazer literatura ao longo da obra dela. Então, ela colocou muitas questões que ficavam sempre hesitantes. E geralmente é assim, ela não responde as coisas. Então, a literatura, para ela, é quase uma forma de falar sobre aquilo que ela não conhece, de tentar buscar aquilo que ela não conhece, mas que dificilmente se chega lá onde ela não conhece. Mas, principalmente a partir dos anos 60, ela começa a mudar um pouco essa linha para chegar nisso. Então, tem um livro dela que é o Via Crucis do Corpo, que é um livro de contos, em que ela muda um pouco o estilo dela. Ela começa a usar uma linguagem um pouco mais popular, entre aspas, e falar sobre temas que não eram tão falados. Então, tem um conto que é sobre uma mulher que tem já quase 90 anos, se eu não me engano, e nesse conto essa mulher vai no médico e ela fala assim, quando passa? Quando é que passa? E aí o médico, no primeiro, ela não entende, mas ela tá falando sobre o desejo sexual. E aí depois, quando o médico percebe, ele fala assim, não, mas você não tem o que fazer com isso. Não passa. E aí ela diz, eu deveria pagar por isso, então? E aí o médico responde, assim, meio sem saber como levar a questão, fala para ela se masturbar. Mas enfim, esse livro tem isso que é a Via Crucis do Corpo, né, que é uma imagem religiosa, mas ela está falando sobre coisas muito carnais, digamos assim. Aliás, uma parte da Bíblia é um pouco assim. Tá? E, o que a Clarice faz nesse período é mudar um pouco, ela tenta se aproximar mais dessa linguagem popular, uma certa comicidade que está muito presente na Hora da Estrela, que não estava perto do Coração Selvagem. Perto do Coração Selvagem é uma jovem, é um romance escrito em terceira pessoa, mas a personagem está escrevendo uma coisa e depois você percebe que ela está escrevendo o próprio romance que você está lendo. Então sempre tem essa questão com os pronomes, onde está o eu, onde está o outro, o que é ele, o que sou eu, o uso do discurso indireto livre também embaralha isso. Então, quando ela chega na Hora da Estrela, ela acha uma forma que é assim, também tem um escritor que está escrevendo um livro que aparece na história, e ele é o narrador, ele fala sobre isso. E o livro ele tem uma forma de círculo. Então tem vários momentos, aqui no final tem várias partes que tem uma narração e aparece entre parênteses, explosão. Tem uma hora que ela fala sobre tocar um tambor, e todos os personagens têm caracterizações do circo. Então
A Macabeia, que é a personagem principal, que é uma mulher pobre, que mora no Rio de Janeiro, e ela, enfim, ela não, ela tem um espelho barato, e quando ela se olha no espelho, ela se vê deformada, com uma bocona, assim, com um batom que ela tinha passado. Então ela encarna a imagem do palhaço. Todos os personagens, eles têm alguma relação com o circo nesse romance. E aí ela usa essa forma, né, para aproximar de uma certa linguagem popular, de uma coisa meio cômica, só que ao mesmo tempo é muito triste, porque a Macabéa, ela tá sempre procurando alguma coisa, ela até arruma um namorado e tal, e aí ela quer saber o futuro. Aliás, esse livro ele tem. Quantos títulos ele tem mesmo? Tem 9? Ele tem um título, mas aí quando você abre ele, ele tem vários títulos, então não sei o que, ou não sei o que, ou não sei o que, ou. Então tem a Hora da Estrela aí, ou A Culpa é Minha, ou Ela que se arranje, ou Direito ao Grito. Aí tem um que é, ou Quanto ao Futuro, e esse título ele tem um ponto final antes e um ponto final depois, então o futuro ele tá fechado entre dois pontos finais. Um outro é a História Lacrimogênica de Cordel também, né, porque acaba que ela se aproxima um pouco disso, e o riso e o choro se misturam. Então no final do livro a Macabé ela vai numa cartomante, que fala que o futuro dela vai melhorar, que um homem loiro vai chegar, não sei o quê. E aí, quando ela sai dessa cartomante, vem, de fato, um homem loiro num carro de luxo e atropela ela. E ela morre no final. Então, a hora da estrela, a hora da Macabeia, era essa hora. E aí, de certa forma, a relação com aquilo, aquele núcleo inatingível, seria uma relação também com a morte. Mas o livro ele tem um outro narrador, né? Depois ele, ao mesmo tempo em que ele vai para uma gargalhada no final, ele percebe algumas questões da personagem que ele não conseguia sentir, porque ele tem uma certa coisa meio maldosa assim na forma com que ele descreve as coisas que ela faz, uma coisa meio de desprezar. Mas nesse final, de certa forma, ele diz assim: Macabeia me matou. Ela estava, enfim, livre de si e de nós. Depois ele fala: Desculpai-me esta morte, que não pude evitá-la. E aí então ele fala assim: Mas eis que de repente sinto o meu último esgar de revolta e uivo, o vaticínio dos pombos. Viver é luxo. Pronto, passou. Morta, os sinos badalam, mas sem que seus bronzes lhe dessem som. Agora entendo essa história. Ela é a iminência que há sinos que quase, quase badalam. Então é sempre a iminência de alguma coisa. Então tem muito isso na Clarice também, a iminência, que muitas vezes dá numa epifania, né? Muitas vezes você não sabe onde está a narração. Ela tem várias referências religiosas também, místicas, na literatura dela. Ela era judia, mas, assim, talvez isso não importe tanto. Pode importar porque, no sentido dela ter uma leitura bastante da Bíblia e ter algumas relações, né? Mas não é como se isso fosse o principal da escrita dela. Como a Nada falou, a gente às vezes tem uma acha que é muito existencial, até místico, religioso, mas na verdade ela está falando sobre uma coisa muito mais terrena. Bom, e aí, de certa forma, a pergunta sobre as estrelas é a pergunta sobre a morte, mas é a pergunta sobre a vida futura, né? O que é a vida futura, o que vem nessa espera, essa expectativa que já estava lá no em perto do coração selvagem, ela é respondida só com essa forma circense, né? Mas de certa forma a gente pode ligar o início da obra da Clarice ao fim, nesse sentido, em que ela sempre está procurando algo essencial. A Joana, por exemplo, de perto do Coração Selvagem, ela tenta pegar o vento com a mão e ela não consegue entender o que é o vento. Ou a água, ou uma galinha, ela fica olhando para tem uma galinha quando ela era criança, ela fica olhando. Aliás, tem várias galinhas na literatura dela. E aí a personagem fica se perguntando assim, o que é a galinha? As pessoas dizem coisas banais e ela não se contenta com isso. E aí o cotidiano, através dessas perguntas, ele é transfigurado em alguma outra coisa. O cotidiano se transfigura. Por exemplo, quando nesse romance a personagem da Joana vai para o mar
E ela começa a relacionar o mar, algumas coisas na mente dela, até ela chega na morte do pai dela, o mar, o fundo do mar com a morte do meu pai. Então, o cotidiano ele adquire uma transfiguração, uma transformação em imagens poéticas, em imagens literárias, e uma outra coisa com outros sentidos. E muitas vezes ele tenta se transfigurar, ou ele se transfigura em sentidos que são difíceis de entender. E, enfim, a Clarice é uma escritora difícil também, um pouco por conta disso. Mas, enfim, eu tentei fazer uma apresentaçãozinha do primeiro e do último livros dela. Aliás, Hora da Estrela é bem curtinha, se vocês quiserem ler, assim, dá para achar na internet também, dá para achar contos, ela tem contos muito curtos. Hora da Estrela tem essa edição aqui da Rocco. Ela tem 86 páginas, assim, com a letra grande, e esse é um livro fácil de ler até. Quer dizer, não é fácil, é muito fácil, mas ele é um livro tranquilo, assim, de você acompanhar, porque ele tem mais uma história. Não é igual com Paixão Segundo GH, como eu tinha dito, isso é uma doideira, que é um romance em que nada acontece, praticamente. E ele é maior. Nada acontece, e ele é mais que o dobro da Hora da Estrela. Mas enfim, essa apresentação geral aqui, falando um pouquinho, agora a gente vai ler algumas coisas da Clarice e conversar com vocês sobre elas. Bom, eu vou ler esse conto, que é um conto que está no livro Legião Estrangeira, que é um livro de contos dela, não tanto sei lá, mais ou menos está no meio da obra dela, a gente pode dizer assim. Ele é dos anos 60. Eu esqueci exatamente. Aqui, achei. 64. Chama A Repartição dos Pães. Bom, vou começar a ler. Vou fazer poucos comentários para também não tomar muito tempo, porque a gente vai ler mais. Vai ler uma crônica dela também. Ah, tá, calma aí. Antes de eu já começar na loucura assim, tá dando para entender, tá tudo certo. Fui muito rápido. Eu fui costurando as coisas assim. Bom, obrigado. Vamos lá, então. Vou começar a ler. A repartição dos pães. Era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação. Mas cada um de nós gostava demais de sábado para gastá-lo com quem não queríamos. Cada um fora alguma vez feliz e ficara com a marca do desejo. Eu, eu queria tudo. E nós ali presos, como se nosso trem tivesse descarrilhado e fôssemos obrigados a pousar entre estranhos. Ninguém ali me queria, eu não queria ninguém. Quanto a meu sábado, que fora da janela se balançava em acácias e sombras, eu preferia agastá-lo mal, fechá-lo na moldura, onde eu armafanhava como um lenço, fazia, né, isso daqui, né, faz com tecido. À espera do almoço, bebíamos, sem prazer, a saúde do ressentimento. Amanhã já seria domingo. Não é com você que eu quero, dizia nosso olhar sem umidade, e soprávamos devagar a fumaça do cigarro seco, a avareza de não repartir o sábado, e a pouco roendo e avançando como ferrugem, até que qualquer alegria seria um insulto à alegria maior. Ela monta essa cena, né, dessa espera para o almoço de sábado, que é um almoço de obrigação. A gente não sabe com quem, se é com a família. A primeira vez que eu li, eu achei que era uma espécie de pensão, assim, que alguém estava numa pensão e teria esse almoço com pessoas que ela não queria estar. Só a dona da casa não parecia economizar o sábado para usá-lo numa quinta de noite. Ela, no entanto, cujo coração já conhecera outros sábados, como pudera esquecer que se quer mais e mais, não se impacientava, sequer com um grupo heterogêneo, sonhador e resignado. E na sua casa,
Só esperava, como pela hora do primeiro trem partir. Qualquer trem, menos ficar naquela estação vazia, menos ter que refrear o cavalo, que correria de coração batendo para os outros cavalos. Passamos, afinal, a sala para um almoço que não tinha a bênção da fome. E foi quando, surpreendidos, deparamos com a mesa. Não podia ser para nós. Bom, então, um almoço de obrigação, um almoço que a personagem tá ali sem querer, e aí ela vai meio que devaneando, assim, sobre o que ela gostaria, o que são os desejos, e ao mesmo tempo esses desejos que não podem se realizar. E tem essa questão de a avareza de não repartir o sábado, que é uma vontade de não querer repartir com aquelas pessoas, né? Mas a dona da casa, enfim, ela tem experiência do sábado e ela faz um almoço inesperado. Era uma mesa para homens de boa vontade. Quem seria o convívio realmente esperado e que não viera? Mas éramos nós mesmos. Então aquela mulher dava o melhor, não importava quem, e lavava contente os pés do primeiro estrangeiro. Constrangidos, olhávamos. A mesa fora coberta por uma solene abundância. Sobre a toalha branca, amontoavam-se espigas de trigo e maçãs vermelhas, enormes cenouras amarelas, redondos tomates de pele quase estalando, chuchus de um verde líquido, abacaxis malignos na sua selvageria, laranjas alaranjadas e calmas, machiches eriçados como porcos espinhos, pepinos que se fechavam duros sobre a própria carne aquosa, pimentões ocos e avermelhados que ardiam nos olhos, tudo emaranhado em barbas e barbas úmidas de milho, ruivas, como junto de uma boca. E os bagos de uva, as mais roxas uvas pretas, e que mal podiam esperar pelo instante de serem esmagadas. E não lhes importava esmagadas por quem. Os tomates eram redondos para ninguém, para o ar, para o redondo do ar. Sábado era de quem viesse, e a laranja adoçaria a língua de quem primeiro chegasse. Junto do prato de cada mal convidado, a mulher que lavava pés de estranhos, pusera, mesmo sem nos eleger, mesmo sem nos amar, um ramo de trigo, ou um cacho de rabanetes ardentes, ou uma talhada vermelha de melancia com seus alegres caroços. Tem essa descrição da mesa, essa mesa exuberante, dessa mulher que lava pés de estranhos, né? E que não conhece aquelas pessoas aparentemente, e põe muita coisa ali sobre a mesa. Interessante que também diz que a mulher, né, mesmo sem nos eleger, mesmo sem nos amar. Fiquem pensando nisso. Tudo cortado pela acidez espanhola que se adivinhava nos limões verdes. Nas bilhas estava o leite, como se estivesse atravessado com as cabras o deserto dos penhascos. Vinho, quase negro de tão pisado, estremecia em vasilhas de barro. Tudo diante de nós. Tudo limpo do retorcido desejo humano. Tudo como é, não como quiséramos. Só existindo todo. Assim como existe um campo, assim como as montanhas, assim como homens e mulheres, e não nós, os ávidos, assim como um sábado, assim como apenas existe, existe. Em nome de nada, era hora de comer. Em nome de ninguém, era bom. Sem nenhum sonho. E nós, pouco a pouco, a par do dia, pouco a pouco, anonimizados, crescendo, maiores, à altura da vida possível. Então, como fidalgos camponeses, aceitamos a mesa. A mesa, ela só tem essa exuberância porque ela existe além dessas pessoas, ou melhor, além do desejo delas. Como se as coisas estivessem libertadas do desejo e assim, elas anonimizassem as pessoas. Elas tornassem aquelas pessoas anônimas, depois transformassem elas em fidalgos camponeses, ou seja, camponeses e nobres ao mesmo tempo.
Não havia holocausto. Holocausto não é a referência que vocês estão imaginando, talvez. Se alguém aqui for judeu, talvez conheça o que significa, mas holocausto é a ideia do. Bom, é uma ideia de destruição, mas é uma ideia de enfim, um sacrifício, né? Um sacrifício religioso. Aquilo tudo queria tanto ser comido quanto nós queríamos comer. Nada guardando para o dia seguinte. Ali mesmo ofereci o que eu sentia, aquilo que me fazia sentir. Era um viver que eu não apagara de antemão, um sofrimento da espera. Fome que nasce quando a boca já está perto da comida. Porque agora estávamos com fome, fome inteira que abrigava o todo e as migalhas. Quem bebia vinho, com os olhos, tomava conta do leite. Quem lento bebeu o leite, sentiu o vinho que o outro bebia. Lá fora, Deus nas acácias, que existiam. Comíamos, como quem dá água ao cavalo. A carne trinchada foi distribuída, a cordialidade era rude e rural. Ninguém falou mal de ninguém, porque ninguém falou bem de ninguém. Era reunião de colheita, e fez-se trégua. Comíamos. Como uma horda de seres vivos, cobríamos gradualmente a terra, ocupados como quem lavra a existência e planta e colhe, e mata e vive e morre e come. Comi com a honestidade de quem não engana o que come. Comi aquela comida e não seu nome. Nunca Deus foi tão tomado pelo que ele é. A comida dizia rude, feliz, austera: come, come e reparte. Aquilo tudo me pertencia. Aquela era a mesa de meu pai. Comi sem ternura. Comi sem a paixão da piedade. Sem me oferecer a esperança. Comi sem saudade nenhuma. Eu bem valia aquela comida. Porque nem sempre posso ser a guarda de meu irmão e não posso ser mais a minha guarda. Ah, eu não me quero mais. E não quero formar a vida, porque a existência já existe. Existe como um chão onde nós todos avançamos. Sem uma palavra de amor. Sem uma palavra. Mas teu prazer entende o meu. Nós somos fortes e nós comemos. Pão é amor entre estranhos. Bom, eu vou dizer duas palavras só, rapidinho, que esse conto ele joga com algumas histórias bíblicas, invertendo um pouco algumas relações, né? A mulher aqui que lava os pés, é ela que traz a comida, e pensem quem seria esse narrador, né? Será que esse narrador não seria talvez Jesus, mas que estaria aprendendo alguma coisa com essa mulher que levou ele ali? Mas ao mesmo tempo, dificilmente é, né? No começo eles estavam fumando, né? Bebendo vinho. Então, parece primeiro uma coisa mais moderna, digamos assim, uma coisa mais do período que o conto foi escrito, mas depois ele se transforma, né? E eles ficam como são estranhos comendo numa mesa, né? Uma cena aparentemente cotidiana, não dá para saber quem são aquelas pessoas, mas é o cotidiano transfigurado, né? É o cotidiano que atinge uma outra coisa, uma espécie de pensamento por dentro da escrita. A escrita que pensa sobre alguma coisa, e aqui ela está pensando sobre várias coisas, sobre o desejo, sobre o prazer. O final do conto é que o prazer de um entende o prazer do outro. É assim que as pessoas se entendem, né? E, e é tudo sem amor. Curioso isso, né? Enfim, eu que não vou fechar essa interpretação, levar para algum sentido único. Se vocês quiserem tentar, vocês podem reler depois e ficar refletindo. Mas enfim, queria apresentar esse conto. Se você quiser falar alguma coisa, nada, ou se já quiser começar a ler o seu. Ou se alguém quiser dizer algo também, o que achou. Eu não sei o que dizer. Eu brisei muito agora. Eu gostei muito desse conto. Nossa.
E a gente ainda ia ler um outro, né? Que é o Ovo e a Galinha, que é mais É, difícil ainda. sim. Depois procurem também o Ovo e a Galinha, não sei, eu acho que eu consigo ver muito uma coisa comum, uma ideia comum entre todas não sei se todas, né, mas a maioria das coisas da Clarice que eu leio. Essa questão de, tipo, parece que essa crueza, assim, não sei, de as coisas só existirem, essa busca por essa existência que só é plenamente destituída de um indivíduo, não sei. Muito louco. Mas gente, o que vocês acharam? Difícil? Vocês conseguiram acompanhar? Vocês estão aí? É. Foi chato. Porque é uma leitura um pouco mais longa, né? O próximo que eu vou ler é bem bonito. O que eu vou ler é uma crônica, então ela é meio que amparada num evento mais fixo, assim, pontual. Então talvez fique mais tranquilo de acompanhar, porque ela parte desse lugar mais concreto, assim, historicamente. Mas enfim, se vocês tiverem comentários sobre esse, não, a gente pode ler a crônica, que é um pouco longa também. Ok, então, bora lá. Passa pra mim, Gui. Isso, obrigada. Antes de começar a ler, só vou dar um pouco do contexto, né? Essa crônica, ela foi publicada em 62, e ela é a partir de um evento que aconteceu, de um assassinato de um criminoso muito conhecido na época, que é esse O Mineirinho. E esse assassinato repercutiu muito, porque, enfim, ele estava meio que foragido e os policiais conseguiram encontrar ele e mataram ele com 13 tiros, né? E, enfim, era uma figura meio controversa, assim, na comunidade, porque era essa figura meio... O Wisnik, né, que é um crítico que fez uma fala nesse colóquio, ele disse que essa figura do Mineirinho era uma figura meio Robin Hood, assim, na comunidade. Tipo, controverso no sentido de era um criminoso, mas ao mesmo tempo uma pessoa que despertava muito carisma, entendem? Enfim, a Clarice, ela escreve essa crônica a partir desse evento, e acho que é muito interessante pensar, né, que ela está colocando esse texto, né, em público, no momento em que as coisas estão começando a ficar meio complicadas no Brasil, né? Em 62, período pré-golpe militar, violência social aumentando cada vez mais, e esse texto é uma voz meio dissonante no meio disso tudo, e a gente pode pensar na coragem, né? Na ousadia que é preciso para colocar em público esse tipo de texto que a gente vai ler agora. Então, vou começar. O Mineirinho. Suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o Mineirinho do que os seus crimes? Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu fria. O que eu sinto não serve para se dizer.
Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer. E assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro como um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono, no décimo, minha boca está trêmula. No 11º, digo em espanto o nome de Deus. No 12º, chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim, como primeiro dever, que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Até que 13 tiros nos acordam, e com horror digo tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado, que a esse não nos matem, porque sei que ele é o meu erro, e de uma vida inteira, por Deus, o que se salva às vezes é apenas o erro, e eu sei que não nos salvaremos enquanto nosso erro não nos for preciso. Meu erro é o meu espelho, onde vejo que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei. E vi a matéria da vida, placenta e sangue, a lama viva. Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo se ele viveu até o 13º tiro, o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente, não nas consequências, mas em si inocente, como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo que nele foi violência é em nós furtivo, e um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência, rebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que o homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito, também eu. Eu não quero esta casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo em Mineirinho. Essa coisa que move montanhas e é a mesma que o fez gostar, feito doido de uma mulher. E é a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisado, se transforma em algo ameaçador, em amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu, que não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca, essa casa cuja porta protetora eu tranco tão bem. Essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé, e Mineirinho viveu por minha raiva, enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto Deus, fabricado no último instante, abençoa às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes de minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão.
O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquilo, e que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso, sim, pois somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa, e, sobretudo, procurar não entender, porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo, uma coisa que entende, essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos, e para tê-los ele roubou e matou, e fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não, é desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos, a esse homem morto, onde a grama de rádio se incendiara, mas só feito doidos e não como sonsos o conhecemos. É como doido que entra pela vida, que tantas vezes não tem porta, e como doido compreendo que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então miseravelmente pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadores, e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou, porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo, que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros. E por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante está sendo morto um inocente. Não, não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquilo, mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno. Uh, é... Bom, eu resolvi ler tudo de uma vez porque eu achei que ia ser mais impactante. Eu acho, né, que é muito interessante a gente ler um texto desses nos nossos tempos, né? Que é bem atual, essa questão dos tiros, dessa justiça sem limites, né? Que é tida como justiça e que aqui ela leva para esse lugar de questionamento. O Wisnik, que eu citei agora, também fala, né, que o que ela faz aqui é trazer esse evento para uma espécie de um fórum individual, em que ela mesma julga esse acontecimento, né, esse fuzilamento contra esse criminoso, mas que no momento do fuzilamento é um inocente. Então, ela vai, né, ter essa argumentação, essa provocação, né, essa justiça que teoricamente foi feita ao ter matado, né, o Mineirinho, uma coisa, uma ideia que foi inclusive defendida, né, pelos veículos de imprensa da época que noticiaram, né, esse evento como se fosse uma grande salvação para a população em geral, que o Mineirinho tivesse sido morto. E que aqui ela coloca, né, publicamente esse desacordo, ou pelo menos essa agonia muito profunda, né, que existe nela em relação a essa atitude, a essa violência. E é muito interessante, eu não sei o que mais chamou a atenção de vocês nesse texto, mas para mim fica muito essa coisa de se colocar no lugar do outro, né? Ela, quando ela diz que ela quer ser o outro, ela é esse outro de alguma forma, e ao mesmo tempo que ela tenta ocupar esse lugar, ela que oferece, ela que sabe
oferecer água, não porque ela tem água, mas porque ela sabe o que é sede, porque ela, não tendo se perdido, já experimentou a perdição. Eu acho que é esse o exercício, né, da alteridade, de quase que empatia mesmo, né, a gente poderia falar, de se colocar num lugar que você não ocupa, né, tanto é que ela se coloca nesse outro lugar ocupado pelo que ela está chamando aqui de sonsos essenciais. E, enfim, existe esse exercício, inclusive quando ela vai convocar, né, essa voz da cozinheira dela, ela pergunta o que, que a cozinheira acha, justamente porque ela sabe que ela está numa posição diferente ali. E eu acho que é muito interessante esse exercício dela se representar enquanto um nós, né, como ela coloca no começo, e todas a partir desse fato muito concreto, né, muito violento, muito bruto mesmo, ela não deixa de colocar esse estilo muito reflexivo também, né? Uma coisa que é profundamente introspectiva, mas que não se resolve nesse indivíduo, né? O Alfredo Bozzi é um crítico que fala sobre essas questões dessas várias crises na Clarice, e uma dessas crises que ele aponta é essa crise da própria subjetividade da pessoa, que é uma coisa muito introspectiva e muito íntima, muito individual, mas que não se resolve individualmente. Então, ela é super individual também, ela perpassa esse eu. E aqui existe muita essa coisa que quer se identificar enquanto outro, justamente por se saber diferente, né? Eu senti muito isso lendo o texto, acho que é o que mais me chamou a atenção. Não sei o que vocês acharam. Esse texto é muito forte. É, Esse começo, acho que no começo que uhum, fala dos tiros, é aqui no final, no sim, começo? eu acho que tipo no terceiro slide que ela vai contando os tiros, né? Essa numeração fica muito explícita, né? Essa agonia que ela sente. Ela vai. Aqui, ó, essa é a lei. Que é um trecho que ficou famoso, né? Porque Sim, ela também se pergunta, né? Por que foram 13 tiros, né? uhum, Então, sim. o primeiro e o É segundo deixa brutalidade, ela em segurança. sim, Ela ainda tá no papel da pessoa que se vê como alguém que estava em perigo e que fica em segurança, né? Isso vai mudando ao longo. sim. E eu acho que essa questão, né, que ela vai falando um pouco depois também sobre essa, que entender é desorganizar, né? Eu acho que existe esse exercício, né, de tentar se colocar nesse outro lugar, é um caminho meio contraditório, porque ao mesmo tempo que ela deseja isso, ela sabe que isso desorganiza, que isso rompe uma certa ordem da casa, né? Que isso faz a casa estremecer. Eu acho isso muito interessante também, no sentido de que talvez essa seja necessária essa não identificação entre dois sujeitos para que toda essa ordem continue acontecendo, essa mesma ordem que mata o Facínora pode continuar acontecendo por, porque esse sujeito e esse não se comunica, não se integra com esse eu que é a voz da narradora aqui, né? Então acho que é, é, é uma crítica social mesmo. Então, não sei, eu acho que aqui nesse texto a gente vê essa coisa mais concreta, né? Ela no final, inclusive, termina a reflexão falando, né? Tipo, ela pode ter parecido muito abstrata, ela, enfim, tece essa reflexão que parece muito alta, que vai para muitos lugares, mas que no final das contas é o terreno, né? Ela quer uma justiça que faça, que dê conta, que faça jus a esse terreno, a essa concretude muito real. E, bom, eu acho que isso a gente vê aqui mais explicitamente por causa dessa questão do que é um evento, né, que repercutiu muito, né, na época, e é uma coisa muito concreta mesmo da realidade que aconteceu, não é uma ficção, né, mas que
eu acho que essa coisa tá muito dentro da obra da Clarice, essa coisa de tentar se aproximar desse outro, né? Seja esse outro em qual imagem ele estiver, seja, né, seja através da voz da cozinheira, seja através desse assassino que está morrendo, seja através da barata, como em Paixão Segundo Jacquard, em que ela vai comer a barata, enfim, seja com o vento, né, perto do Coração Selvagem, que você falou. Acho que isso tudo é muito Uhum. presente. Eu tive uma Meu ideia gato latindo, agora. gente. Pode falar. Bom, falem aí, melhor. O que eu vejo da Clarice, assim, é que para a época que ela escreveu, isso aí continua sendo uma coisa muito atual, né? Uhum. E por ela ser mulher, ela abordar isso aí, colocar em um livro, ela mostra, né, uma mulher muito corajosa, né? Sim. Uhum. Muito Uhum. corajosa em abordar isso e colocar em um livro, né? É. Porque na época dela as mulheres não tinham tanta voz igual. Hoje a gente não tem tanto, mas a gente bate o pé e grita, né? É. Mas na época dela não era bem assim. E ela foi muito corajosa. Eu já vi algumas entrevistas dela e que às vezes tem gravado a gente procurando, né? Eu peço para meus filhos procurar, eu vejo. Ela é uma mulher que fala firme, sabe? Ela é bem brava na hora de falar, Ela é séria, né? né? Ela Ela é uma intimidadora, assim. é ditadora, ela fala séria, tipo assim, quando ela tá falando, parece que ela tá falando, cala a boca que eu tô falando. É verdade. Também sinto isso. Eu gosto de ver essa atitude dela, sabe? Então, e às vezes eu vejo assim, eu começo a fazer para mim, sabe? Eu fico pensando, eu tenho que ser assim, forte, É verdade. firme. Sim, é uma inspiração mesmo, né? É, 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 é admirável essa legal. coragem. É muito legal. É, Tem um outro sabe? texto dela, que também é muito comentado, que eu acho que é ainda mais forte nesse sentido, porque ele é dirigido para o ministro, né, da Educação, e já Hum, na ditadura militar, que chama Carta ao Ministro da Educação. Depois vocês procuram. É ah, muito interessante também esse tom assim muito de provocação mesmo. Também foi colocado no jornal, né? Então realmente tinha que ter muita coragem num regime que a gente sabe quão autoritário que foi para você colocar a boca no trombone, assim. e outra coisa também, ela fazia tem entrevista dela que ela tá fumando, né? Então, É verdade. as mulheres fumavam, mas não era assim, né? Aham. O homem fumava, mas a mulher fumava, mas não era assim É, tão descaradamente. Ela foi para sim. entrevista fumando. Eu falei, mulherzinha porreta, viu? Fumante orgulhosa, Clarice. Verdade. Nossa, Muito bom. Eu pensei numa coisa para a gente fechar e eu paro de gravar, mas a sim. gente pode fazer, se vocês quiserem falar mais coisa aí, só para também liberar vocês, né? Por causa do horário. Então, você falou de desorganizar as pessoas tal, e eu tô com Paixão Segundo GH aqui, que ela escreveu 2 anos depois da Crônica do Mineirinho, né? Publicou, quer dizer. E o livro começa assim, eu vou ler o começo dele e a gente encerrar com isso. Estou procurando, estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi, e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que vou fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Lembre-se que esse livro, ela demite a empregada no começo, é uma mulher que demitiu a empregada e ela está meio que se debatendo com essa questão. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não saber como viver, vivi uma outra. A isso eu quereria chamar desorganização. E teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu o tinha. E sei que não tenho a capacidade para outro. Esse romance
vai nessa coisa, desdobrando, desdobrando, e aí tem essa coisa que ela come uma barata. Enfim, mas é incrível. Eu acho que é a mesma ideia mesmo, da desorganização que, tipo, você fica perdida, que estremece a casa mesmo. E é isso o romance, né? Esse estremecimento que vira uma epifania, que vira uma experiência transcendental, gente. Bom, parei aqui.